Bom, eu vou explicar rapidinho aqui o que eu estava fazendo. Mas, antes disso, eu queria aclarar só uma coisa. Quando eu estava fazendo o alinhamento, que eu estava tentando fazer o alinhamento, a correção do astigmatismo da condensadora, que eu estava falando que não tinha comunicação, eu tinha esquecido que para esse microscópio tem que chegar a uma magnificação muito alta, 800, 1 milhão, para conseguir ver se você está corrigindo ou não o astigmatismo. Abaixo de 600 não dá para ver. Aí me confundi, eu tinha esquecido essa parte, né? Bom, o Luel, que é o usuário já do laboratório, ele está perguntando o que é isso aqui. Se é uma difração, né? Isso aqui é uma transformada de Fourier de essa partícula aqui, né? A transformada de Fourier seria uma difração mais virtual, né? Só que você consegue a maioria da informação, dependendo da difração que você está fazendo, você tem a mesma informação tanto na transformada de Fourier como na difração. Nesse caso aqui, uma transformada de Fourier dessa região aqui, e o que faz é uma operação matemática que leva ao espaço recíproco. Ele está me mostrando as frequências espaciais que aparecem nessa região aqui. Ou pode também ser feita da imagem completa, né? O que eu tenho aqui, então, tem um feixe transmitido, tem as mesmas características da difração. Feixe transmitido, que seria o feixe central, e tem outros feixes difratados, entre aspas, porque aqui não é difração. Lembrando, não é difração. Aqui são as frequências espaciais que aparecem nessa imagem. Então, aqui eu posso obter a seguinte informação. Eu posso obter a distâncias interplanares, né, que estão associadas a essa frequência espacial, né? Então, esse programa aqui, eu não tive tempo de falar dele, mas tem algumas, como eu mencionei, né, que esse programa faz a aquisição das imagens e também faz o processamento dos dados que você adquire, né? Uma dessas ferramentas é conseguir medir essas distâncias, esses espaçamentos interplanares. Então, tem várias ferramentas, né, mas nesse caso aqui, é dar um clique em cima, com essa ferramenta aqui, que parece um ângulo, né? Dar um clique em cima de cada spot, né? E ele vai me dar a distância, tanto no espaço no espaço real e no espaço recíproco, né? E os ângulos em relação os ângulos relativos entre eles, né? E o ângulo relativo à horizontal, né? O que eu faço com essa informação? Bom, eu estou medindo distâncias interplanares e também quando eu estou no eixo de zona, que vocês vão ver isso depois na próxima aula, né, eu posso indexar esse padrão de difração, né? Eu tenho que fazer a razão entre as distâncias interplanares e com os ângulos. Eu consigo determinar qual é o eixo de zona, né? E com essa informação, eu faço a simulação e aí consigo fazer uma correlação entre as posições atômicas e o padrão de interferência que eu vejo aqui, né? Porque aqui, nessa instância, eu não sei, eu não posso assegurar se esses pontos brancos pertencem ou correspondem às posições atômicas. Eu não posso garantir isso, só a partir da simulação. Bom, gente, continuando um pouco com o sentido da aula, né? É demonstração do instrumento. Então, eu vou mostrar as técnicas que a gente pode fazer com o microscópio, né?
Eu vou ter que correr também aqui na explicação, porque o ônibus sai às 5h30, né? Mas temos que parar antes para... né? Bom, a gente vai continuar operando o microscópio remotamente, né? O microscópio canhão termoiônico, que funciona, que tem uma voltagem de aceleração de 200 kV, pode ser operado em modo imagem, modo convencional e modo scanning, né? E, de novo, as duas câmeras, os diferentes detetores que tem, né? E as análises químicas que eu posso fazer, tanto por EDS ou IRS. Bom, esse microscópio, como eu já disse, pode ser operado em feixe paralelo, que seria o modo convencional, que é apropriado para imagem e para difração de área selecionada. O outro modo de operação é Convergent Beam, feixe Convergent Beam e fazendo a varredura, né, que seria o modo STEM, Scan Transmission. Ela serve também para imagem e basicamente, principalmente para nanoanálise, né? De novo, lembrando a localização, a posição de cada uma das lentes, né, do sistema óptico, do sistema de iluminação e do sistema imagem, né? Então, o modo de operação básico seria o feixe paralelo, que foi o primeiro modo que a gente fez recentemente. E a gente vai tentar fazer também com feixe convergente, modo scanning. Tem outros modos intermediários que, em alguns casos, você precisa fazer também, né? Por exemplo, esse aqui, ou esse aqui também, eu posso ir, por exemplo, na difração e eu posso defocalizar a lente, a intermediária, e eu posso ver dentro dos spots as imagens, né? E, por exemplo, se eu vejo a imagem central, eu vou ver uma imagem de campo claro. E nos outros spots, que seriam os difratados, eu posso gerar, com cada uma delas, tem uma imagem diferente, de campo escuro, né? Então, poderia ser aqui, under focus ou over focus, que seria divergente. O Luciano já falou bem do ângulo de convergência, do alfa, o valor do número alfa. Cada técnica tem um conjunto de alfas que você consegue mexer, né? Que, por exemplo, no modo imagem, aqui, dependendo da magnificação, eu coloco um alfa específico, né, para obter uma melhor imagem. Já nas outras técnicas, por exemplo, por EDS, eu já tenho mais opções. E aqui, por exemplo, o Convergent Beam Diffraction, né, que é um feixe convergente, né, tem que ter mais opções, porque eu estou, para fazer difração, eu preciso ter mais liberdade de eu selecionar o alfa, né? Então ele vai de 0,1 miliradians, que é muito, só para ter uma referência, às vezes é mais fácil pensar em ângulo, né? Então esse aqui, o equivalente em ângulo seria bem pequeno, né? E o último alfa, né, seria um pouco maior, de 20 miliradians, que é menos, né, que 2 graus, né? Então, o que você está trabalhando na difração são com ângulos bem pequenos, mas quando os efeitos que você vê pela magnificação e tal das lentes é bastante pronunciado, né? De novo, as condições mais apropriadas para cada técnica, né? Eu vou pular essa parte aqui também. Então, aqui é importante saber também que, dependendo da faixa que eu estou trabalhando, na minha imagem, eu vou, por exemplo, a baixa magnificação, a lente objetiva, que é a mais importante do microscópio, ela fica desligada, né? A imagem que faz aqui, nesse caso, seriam as outras lentes, né?
Seria a mini lens e as intermediárias, a projetora que faz a projeção na tela. Já a baixa, intermédia magnificação, a objetiva fica ligada, né? E dependendo da faixa da minha magnificação, algumas lentes ficam ligadas e outras não. Então, de novo, só estou lembrando algumas coisas, alguns conceitos. O modo de difração, né? A lente intermediária está enxergando o espaço recíproco, né? E o modo imagem, a lente intermediária está enxergando o espaço real, né? Em alguns casos, eu preciso colocar a abertura da objetiva, dependendo da imagem que eu quero gerar, né? Por exemplo, em alta resolução, é melhor evitar colocar esse tipo de abertura, né? Na difração, posso fazer com ou sem abertura de área selecionada, né? Dependendo da difração que eu quero fazer. Por exemplo, quando eu quero inclinar a amostra, que eu tenho, por exemplo, um semicondutor, um metal, às vezes é mais fácil fazer a inclinação olhando a difração sem abertura, porque eu consigo enxergar, eu focalizo o feixe, consigo enxergar, quando vou para a difração, consigo enxergar até a linha de Kikuchi, né? Aí eu consigo saber onde que elas estão convergindo, né? Que seria quando convergem, né? Eu acho que, bom, vamos ver isso amanhã. Quando a linha de Kikuchi converge num ponto, esse seria o eixo de zona, né? Eixo de zona. E aí você vai inclinar até trazer essa convergência da linha de Kikuchi para o centro. Aí o padrão de difração, ou na verdade o seu material está inclinado de forma correta para fazer a difração. Bom, de novo, eu posso ir do modo imagem para a difração só fazendo um clique, né, num botão. Eu vou tentar fazer tanto imagem de campo claro como campo escuro, né? Que o jeito certo de fazer isso, né? Você está no espaço recíproco, né? Você coloca a abertura da objetiva. Para gerar campo claro, você só filtra o feixe transmitido, o central, né? E para gerar as imagens de campo escuro, é só com a objetiva, com a abertura de objetiva, selecionar um desses feixes difratados, né? Eu posso levar o feixe difratado para o centro e selecionar com a objetiva, né? Também. Que seria imagem de campo escuro centrado, que é diferente desse aqui, né? Mas mais ou menos são análogas. É isso. Só a apresentação rápida do que a gente vai fazer agora. Vou tentar alinhar de novo o microscópio, né? Só para fazer as outras técnicas, tá? Então, porque é um pouco mais complicado mexer aqui segurando o microfone, então vou só fazer com as duas mãos agora, um pouco mais rápido.
Vou pedir para o Jefferson colocar a câmera de cima, por favor. Então vamos continuar aqui fazendo as...
Eu alinhei o microscópio, né? Não tudo, né? Eu não corrigi o astigmatismo da objetiva, né? Porque a gente vai passar para o modo scanning, né? No modo scanning você não precisa se preocupar pela abertura, pela lente objetiva, né? Então, o próximo passo, né? Eu vou baixar um pouco aqui a magnificação. E eu vou pedir para o Carlos tirar a câmera e colocar o detetor de High Angular Annular Dark Field, por favor. Então agora eu vou passar para o modo Scanning. E aqui é só passar para o modo varrido, de varredura. E aqui eu vou usar alguns truques que a gente vai aprendendo com o tempo nesse microscópio, né? Tem que fazer várias vezes aqui, porque ele já está fazendo o scanning, né? E para fazer o alinhamento, a gente percebeu que tem que fazer umas 2 vezes aqui. Bom, aqui já está no modo convergente, sem fazer a varredura. O que a gente vai fazer é o alinhamento no modo scanning. Primeiro temos que tirar a abertura da condensadora. E nesse modo scanning, a gente tem que mudar o parâmetro que é o comprimento de câmera. Só para ver. Bom, aqui a característica, né, é que é um flash, né, convergente, e quando ele está bem alinhado, essa borda fica mais brilhante de forma homogênea, né? Como é que faz isso? Eu vou para Alignment, né? Eu vejo aqui a forma para alinhar. Quando ele está muito fora, né, tem a figura cáustica, né, que seria essa aqui, e tem uma sombra por volta dela. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa.
Eu não estou conseguindo fazer o que eu queria mostrar para vocês, que é desalinhar um pouco só para ver o efeito, que você tem uma figura cáustica, seria essa aqui, e por volta tem uma sombra também. Você tem que, quando for alinhar, você tem que levar a figura cáustica para o centro e a sombra também simétrica por volta da figura cáustica, né? Só que não estou, desculpa, não estou conseguindo enxergar isso aqui. Eu vou voltar para o modo imagem, né? Ela está relativamente boa, né? Essa distribuição da intensidade por volta, na borda está praticamente homogênea, né? O próximo passo é corrigir o astigmatismo da condensadora, né? Aqui, o que você faz através da figura do ronquigram. Você vai ver mais nas próximas aulas o que significa isso na difração. A figura cáustica, você tem que colocar a altura da amostra, né? Tem que tirar a amostra da altura certa e você vai levar no foco no infinito. Essa aqui seria a figura do ronquigram, né? Quando ela está astigmática, essa figura aparece como elíptica. Eu vou colocar um pouquinho de astigmatismo aqui para a gente perceber ver o efeito. Aqui ela já está ficando um pouquinho mais esticada nesse sentido, né? Nessa direção. A ideia é colocar o mais circular possível.
ela está ainda bastante astigmática, mas eu vou continuar, né, pelo tempo. Oi. Não, a questão é a altura da amostra, que você vai no infinito, na verdade, o foco do infinito. A magnificação, a figura fica igual, o ronquigrão fica igual. Se você mudar a magnificação, né, estou mexendo aqui, né, a magnificação vai até, né, 150 milhões. A forma da figura fica igual. Bom, supondo que a figura cáustica tá circular, está sem astigmatismo, aí a gente vai colocar a abertura da condensadora 3. Está bastante astigmática, mas eu, na verdade, não estou conseguindo corrigir. Colocamos a abertura número 3 e centralizamos em relação à figura, ao ronquigrã. Pronto, feito isso, agora sim eu vou pedir para o Carlos tirar a câmera e colocar o detetor de raio angular, anular Darfield.
Aqui o que eu estou fazendo é, eu mudei o comprimento de câmera para um comprimento de câmera apropriado para ver no detector de raio angular anula Darkfield, que vai me dar uma imagem com contraste em Z. Né? E também mudei a magnificação, baixei a magnificação. E aqui o que eu vou fazer agora é... Se a janela me permitir, aqui eu vou mudar, colocar o brilho no outro detetor mais apropriado. O brilho e o contraste, eu vou mudar aqui. Então, tem vários jeitos de fazer isso. Né? Você coloca tudo no brilho e diminui o contraste. E começa a baixar o brilho até a tela da imagem ficar preta. Né? Aqui, estou falando, aqui a gente vai começar a ver a imagem. Só que ela não está... Parece que perdeu a comunicação. Vou fechar. E abrir. Ah, sei qual, o que era. Já sei o que foi. Sim, foi isso. Obrigado. Quando ela começar a ficar preta, não ter nenhuma mudança, né? Aí a gente começa a aumentar o contraste, conseguir enxergar o material, a amostra. Tá aí. Seria uma imagem de transmissão por varredura, né? Varredura por transmissão. Só que ela está muito ruidosa, né? Porque, bom, o astigmatismo não foi perfeitamente corrigido, né? E essa é uma imagem análoga que você vê quando você usa um microscópio de varredura, né?
Jefferson, você pode colocar o detetor de Brightfield, por favor? Então aqui tem que levantar a tela primeiro. Aí. Então aqui seriam duas imagens análogas. Essa aqui é de High Angular Analog Dark Field, né? E essa seria de campo claro. Só que, de novo, assim, como não foi corrigido perfeitamente o astigmatismo, a qualidade da imagem fica muito que desejar, né? Aqui eu estou enxergando é a Holy Carbo, né? E o filme de carbono amorfo, mas as nanopartículas, porque a imagem, o alinhamento não foi feito perfeitamente, não estou conseguindo ver as nanopartículas. Bom, pelo tempo, eu acho que eu vou passar para a próxima demonstração para fazer difração, né? Podemos parar aqui, Jefferson, tirar o detetor, os dois detetores e colocar a câmera de cima. Tem que passar para o modo imagem. Estamos no modo imagem, né? Rapidamente, já estamos terminando. Eu vou colocar uma magnificação de 50, vou colocar abertura de área selecionada. Vou ver o efeito dela aqui, quando é introduzida.
Bom, e aqui vou colocar abertura de área selecionada, né? Tem que ficar centrado também. E vou no modo difração. Aqui já estou no modo de difração e consigo enxergar os planos cristalográficos, as distâncias interplanares do material. Como são nanopartículas e elas estão espalhadas de forma randômica, né, elas vão formar esse tipo de padrão de difração, de anel. Né? Eu acho que é isso.